Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus, que excede de todo entendimento, esteja com você neste novo dia que Deus preparou especialmente para você. Eu sou o pastor Antônio Júnior, e é uma alegria imensa estar aqui com você mais uma vez, nesse momento precioso de oração e reflexão. Neste dia abençoado, quero te convidar a parar um momento e refletir sobre o quanto Deus tem sido bom em sua vida. Talvez você tenha enfrentado desafios, mas lembre-se, você está vivo, você tem uma nova oportunidade diante de você. O Senhor tem te dado forças para continuar. Às vezes, a vida pode ser cheia de ruídos e preocupações, mas neste momento, ao abrir os seus olhos para mais um dia, faça um compromisso de buscar a presença de Deus, como o seu refúgio e fortaleza. Eu sei que, muitas vezes, as circunstâncias podem nos fazer questionar, mas lembre-se, Deus nunca falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele tem um propósito para a sua vida, e Ele nunca te abandonará. Onde quer que você esteja agora, que seja no conforto do seu lar, no trabalho ou até mesmo em um lugar de quietude, que você sinta o abraço acolhedor do Senhor invadindo o seu coração. Que Ele te preencha com paz, esperança e fé renovadas. Este é um novo começo, uma nova chance para ver a mão de Deus em cada passo que você dá. Que o Senhor, que é o nosso pastor, guie você neste dia com sua luz, paz e sabedoria. Que Ele te conceda discernimento nas decisões que você precisa tomar e força para enfrentar qualquer batalha que surgir. Ele está contigo, não tenha medo, não se desespere, pois o Senhor é contigo em todos os momentos da sua jornada. Amém. Que a paz do Senhor, que é incomparável, esteja sobre você e sobre a sua família. Que neste dia, você sinta a presença de Deus de forma tangível e transformadora, e que a sua graça te conduza a uma vida cheia de propósito e vitória. Hoje, irmãos, quero falar sobre algo que toca profundamente a nossa alma e, sem dúvida, é um tema muito relevante para todos nós, a confiança em Deus em tempos de dificuldades. Eu sei que todos nós, sem exceção, já passamos ou estamos passando por momentos em que nossa fé é testada de maneira intensa. Alguns de nós enfrentam batalhas silenciosas, situações difíceis que parecem não ter fim, e, muitas vezes, nos sentimos sozinhos nesse caminho. Mas eu quero te encorajar e te lembrar de algo muito importante neste momento: Deus está com você. Mesmo quando não conseguimos vê-lo com os olhos naturais, Ele está ao nosso lado, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ele é fiel, Ele é bom, e uma coisa é certa: Ele nunca nos abandona. Mesmo nas situações mais difíceis, mesmo quando parece que tudo está desmoronando ao nosso redor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A Bíblia diz que Ele é o nosso auxílio bem presente na angústia. Isso significa que, em meio à tempestade, Ele é o nosso abrigo seguro. Eu sei que, muitas vezes, quando as coisas não vão bem, a ansiedade pode tomar conta do nosso coração. Os problemas começam a nos sufocar, a tristeza parece pesar nos nossos ombros e muitas vezes, o desânimo tenta se infiltrar na nossa mente, dizendo que não tem mais jeito, que não temos mais forças para seguir. Mas eu quero te dizer, com todo o meu coração, que há esperança em Cristo Jesus. Deus nos chama para confiar em Ele. Ele nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Ele não nos chama para carregarmos sozinhos o peso dos nossos problemas. Pelo contrário, Ele nos diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei."
Mateus 11h28. Em meio às dificuldades, Deus promete nos dar a paz, a força e a direção de que precisamos para seguir adiante. A confiança em Deus não significa que as dificuldades vão desaparecer imediatamente, mas significa que, em meio à tempestade, Ele estará conosco, nos guiando, nos sustentando e nos dando forças para resistir. Ele é o Deus que fortalece os fracos, e é no momento da fraqueza que a sua graça se aperfeiçoa em nós. Então, irmão, irmã, eu te convido a olhar para Deus com confiança. Não permita que o medo e a dúvida dominem seu coração. A confiança em Deus é o alicerce que nos mantém firmes quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Deus é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer luta, e Ele é capaz de transformar sua dor em vitória. Ele nunca vai te abandonar. O Senhor é fiel e Ele vai te conduzir até o fim. Hoje, abra o seu coração para confiar plenamente em Ele, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Ele tem o controle de tudo e vai te guiar para um futuro de paz, esperança e bênção. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu sei o que é passar por momentos de dor, de solidão, de frustração. Eu entendo perfeitamente como é sentir-se perdido, sem direção, como se estivesse carregando um peso no peito que parece nunca acabar. Antes de entregar minha vida a Cristo, eu me sentia assim. Eu procurava preencher aquele vazio dentro de mim com tantas coisas, coisas que o mundo oferece, coisas temporárias, mas nada disso trazia paz. Ao contrário, quanto mais eu tentava, mais me sentia vazio e distante. Eu me perguntava, por que estou aqui? Qual o propósito da minha vida? Por que tudo parece tão difícil? Mas, quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, tudo mudou. Eu não posso descrever com palavras o que aconteceu. O vazio que eu carregava foi preenchido pela sua paz, uma paz que não tem explicação humana, uma paz que transcende as circunstâncias, que vai além do entendimento. A insegurança foi substituída pela confiança no seu amor, um amor que não falha, um amor que me sustentou quando tudo parecia desmoronar. E, meus irmãos, essa paz, essa confiança, não é algo exclusivo de mim, mas é algo que Deus quer para todos nós. Eu estou aqui para te dizer hoje, Deus pode fazer o mesmo por você. Não importa o que você tenha enfrentado até hoje, Deus tem o poder de transformar sua vida. Eu sei que pode parecer difícil confiar, que as dificuldades podem parecer tão grandes que você pensa que não vai conseguir superar, mas Deus está mais perto de você do que você imagina. Ele é aquele que está ao seu lado, nos momentos de alegria e nos momentos de dor. Ele conhece as suas lutas, os seus medos e, acima de tudo, Ele deseja te transformar. Eu quero te encorajar a deixar Ele entrar no seu coração agora. Não espere mais, não adie mais essa decisão. A verdadeira paz, aquela que traz descanso para a alma, só Ele pode dar. Eu sei que a vida pode ser difícil e cheia de desafios, mas quando você abre o seu coração para Jesus, Ele começa a fazer novas todas as coisas. Ele te dá uma nova perspectiva, um novo propósito e, o mais importante, Ele te dá esperança. Não importa o que você tenha enfrentado até hoje, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Às vezes, a dor que você está sentindo, as frustrações que você carrega, são parte do processo de Deus para te levar a um lugar de cura, de transformação e de vitória. Ele quer te dar um futuro cheio de esperança, um futuro onde você pode olhar para trás e ver como Ele te conduziu, te fortaleceu,
te sustentou e te fez mais forte do que nunca. A única coisa que você precisa fazer hoje é confiar nele. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando confiamos nele, ele nos guia e nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. A fé é a chave para abrir as portas que Deus preparou para você. É ela que traz a confiança de que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está trabalhando em nossa vida para o nosso bem. Eu te convido a confiar agora, de todo o coração, e entregar suas preocupações a Deus. Deixe que Ele transforme o seu coração. Eu sei que o futuro pode parecer incerto, mas com Deus ao seu lado, você não precisa temer. Ele é a sua força, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua esperança. Por isso, irmão, irmã, não perca a oportunidade de viver a vida abundante que Deus tem para você. Deixe Ele te guiar e experimente a verdadeira paz que vem somente de Jesus. Ele não vai te decepcionar, Ele vai te conduzir para um futuro brilhante, cheio de bênçãos, de propósito e de paz. Confie em Ele agora. Amém. Agora, irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem da Palavra de Deus que tem sido um alicerce de consolo e direção para muitos. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4, 6, 7, uma passagem que nos ensina como viver em paz, mesmo diante das dificuldades da vida. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Essas palavras de Paulo, meus irmãos, são um convite direto de Deus para nós. Elas nos ensinam que a ansiedade, que muitas vezes nos consome, não vai resolver nada. Ao contrário, a ansiedade só nos tira a paz e a clareza para tomarmos boas decisões. Deus nos chama a entregar tudo nas mãos dele, em oração. A ansiedade nos faz carregar um peso desnecessário, nos impede de descansar, mas a Bíblia nos diz que não precisamos viver assim. O apóstolo Paulo nos ensina que, ao invés de ficarmos ansiosos, devemos apresentar nossos pedidos a Deus. E como fazemos isso? A resposta é simples, mas profunda, pela oração, pelas súplicas e com ação de graças. Quando oramos, falamos com Deus, abrimos nosso coração para Ele. Quando fazemos súplicas, estamos pedindo ajuda, direcionamento, força. E o que é ainda mais importante, com ação de graças. Mesmo no meio das dificuldades, somos chamados a agradecer a Deus por sua fidelidade, por seu amor, por tudo que Ele já fez e vai fazer em nossas vidas. E o que acontece quando seguimos esse conselho? A paz de Deus, uma paz que não tem explicação humana, vai guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Isso significa que, quando entregamos nossos problemas a Deus, Ele nos dá uma paz que vai além do entendimento. Não é uma paz que vem das circunstâncias, mas uma paz que vem do próprio Senhor, que nos protege de toda ansiedade, medo e desespero. Esta paz, irmãos, guarda o nosso coração e mente. Isso significa que, mesmo diante das tempestades emocionais e espirituais, quando as preocupações tentam nos tomar, a paz de Deus vai ser a nossa proteção. Ela vai nos impedir de ceder à ansiedade, ela vai nos manter firmes, com o coração tranquilo e a mente serena, pois sabemos que Deus está no controle. Eu sei que muitos de nós, quando estamos enfrentando problemas, temos a tendência de querer controlar tudo, de tentar encontrar uma solução imediatamente. Mas a verdade é que,
Quando confiamos em Deus, Ele assume o controle, e a nossa tarefa é descansar na sua presença. A paz de Deus não é apenas um sentimento, mas uma proteção divina que Deus nos oferece. E como fazemos para acessar essa paz? Entregando tudo nas mãos dele. Não importa o tamanho do problema, não importa como as coisas parecem ao nosso redor, Deus nos convida a confiar nele e deixar nossas preocupações aos seus pés. Então, eu quero te encorajar nesta manhã, não carregue mais esse peso sozinho. Se você está angustiado, preocupado com o futuro, ou com algo que está tirando a sua paz, entregue isso a Deus agora. A paz que Ele promete é suficiente para guardar o seu coração e sua mente, te protegendo das tempestades da vida. Quando você fizer isso, você vai perceber que, mesmo em meio às dificuldades, há uma paz que vai além de todo entendimento humano. Essa paz, irmãos, vai te fortalecer e te dar uma confiança renovada para continuar, sabendo que Deus está com você em cada passo do caminho. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em tempos em que, muitas vezes, a fé é reduzida a algo meramente intelectual. Acreditamos em Deus, sabemos da Sua palavra, mas viver como cristão não é apenas sobre acreditar, é sobre viver em santidade e obediência a Deus todos os dias. Quando nos entregamos a Cristo, não estamos apenas aceitando uma doutrina ou uma religião, mas sim nos entregando a um relacionamento transformador com o nosso Criador. E esse relacionamento não se resume a palavras ou a um momento em um culto, mas ele se reflete em como vivemos em nosso dia a dia. A Bíblia nos ensina em Mateus 5:14 que somos luz do mundo e sal da terra. Isso significa que nossa vida deve ser uma fonte de luz e sal para aqueles que nos cercam. A luz de Deus deve brilhar através de nós, iluminando a escuridão ao nosso redor. O sal, por sua vez, tem o poder de preservar e dar sabor. Quando vivemos em santidade e obediência, estamos, de fato, preservando o que é bom e edificando o que é justo ao nosso redor. Sem isso, o mundo se torna ainda mais sombrio. Agora, quero que você pense um pouco sobre isso. Se perdermos nossa luz, se deixarmos de refletir a presença de Deus, o mundo ficará mais escuro. Nosso comportamento, nossas escolhas, nossas palavras têm o poder de refletir a glória de Deus ou de obscurecer o seu brilho para os outros. É por isso que não podemos viver de qualquer jeito. Não podemos deixar que o mundo nos molde de acordo com suas vontades e normas. Precisamos viver de forma diferente, de forma que represente verdadeiramente os valores do reino de Deus. Somos chamados a ser exemplos de Cristo. Eu sei que, às vezes, pode ser difícil. O mundo oferece tantas distrações, tantas propostas que parecem mais fáceis, mais agradáveis. A tentação de viver como o mundo vive, de agir de acordo com os seus padrões, é constante. Mas, irmãos, nós não fomos chamados para ser conformados ao mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente, como diz Romanos 12:2. A santidade não é apenas um padrão moral, é uma marca de quem escolheu viver para Deus, com todo o coração. Nosso testemunho não pode ser vazio, meus irmãos. Quando falamos de Cristo, quando anunciamos o seu amor, precisamos viver de acordo com o que professamos. Isso significa que a nossa vida deve ser um reflexo das palavras que saem da nossa boca. Não podemos pregar o amor de Deus e viver no ódio. Não podemos pregar a verdade e viver na mentira. O cristão verdadeiro é aquele que vive a sua fé diariamente, em cada atitude, em cada palavra,
em cada decisão que toma. É uma fé prática, que é vivida em cada aspecto da vida. Quando escolhemos viver em obediência a Deus, estamos colocando o seu reino em primeiro lugar. Isso significa que as nossas escolhas passam a ser baseadas no que Ele quer para nós, e não no que o mundo diz que é certo. E quando fazemos isso, a nossa vida adquire um propósito real, algo mais profundo do que simplesmente viver para nossos próprios desejos ou ambições. Esse propósito nos dá uma paz duradoura que o mundo não pode nos oferecer. Quando escolhemos viver em obediência a Deus, estamos colocando o seu reino em primeiro lugar. Isso significa que as nossas escolhas passam a ser baseadas no que Ele quer para nós e não no que o mundo diz que é certo. E quando fazemos isso, a nossa vida adquire um propósito real, algo mais profundo do que simplesmente viver para nossos próprios desejos ou ambições. Esse propósito nos dá uma paz duradoura que o mundo não pode nos oferecer. A obediência a Deus traz um significado profundo para tudo o que fazemos. Não importa o quão simples ou grande seja a tarefa, tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Trabalhamos para Ele, servimos aos outros em seu nome, cuidamos da nossa família, dos nossos amigos, com o objetivo de honrar a Deus em tudo. Isso dá um novo sentido à vida, pois tudo o que fazemos se torna um reflexo do seu amor e da sua graça. Irmãos, viver em santidade e obediência não significa ser perfeito. Todos nós falhamos, todos nós cometemos erros. Mas a diferença é que, como cristãos, temos a graça de Deus que nos restaura, nos perdoa e nos dá forças para continuar. Ele não espera a perfeição de nós, mas sim um coração disposto a seguir seus caminhos, a ser moldado por Ele e a viver de acordo com o seu plano para a nossa vida. Portanto, eu te convido hoje a avaliar sua vida. Você está vivendo de acordo com o que professou ao entregar sua vida a Cristo? Sua vida reflete os valores do reino de Deus? Se não, ore a Deus. Peça a Ele que te ajude a viver de forma que glorifique seu nome em tudo. E lembre-se, a santidade não é algo que alcançamos por nossas próprias forças, mas é o resultado de uma vida rendida a Deus, guiada pelo Espírito Santo. Amém. Que Deus nos ajude a viver em santidade, a ser luz do mundo e a seguir sua vontade em tudo o que fazemos. Irmãos, hoje quero compartilhar com vocês a história de um homem que, embora tenha vivido em uma época cheia de desafios e tentação, escolheu seguir a Deus com coragem e fidelidade. Estou falando de Moisés, um homem que se tornou um exemplo para todos nós de como fazer escolhas que refletem a fidelidade a Deus, independentemente dos desafios que possam surgir. Moisés foi criado na corte de Faraó, um dos reinos mais poderosos da terra na época. Ele tinha tudo o que o mundo podia oferecer: riquezas, poder, fama e uma vida de luxo. Ele poderia ter vivido como qualquer príncipe do Egito, com todos os privilégios de um homem da realeza. Mas, apesar de todas essas coisas, algo dentro de Moisés não estava em paz. Quando ele descobriu que, na verdade, era um hebreu, que pertenciam ao povo de Deus, ele se viu diante de uma grande decisão, algo que todos nós, de alguma forma, já enfrentamos em nossa jornada de fé. Moisés teve que escolher entre viver uma vida confortável e segura, usufruindo de todas as riquezas e prazeres temporários que o Egito oferecia, ou sofrer com o povo de Deus e seguir o chamado que Deus tinha para a sua vida. Moisés fez uma escolha radical. Ele abriu mão do luxo e da segurança para cumprir o plano de Deus para a sua vida.
Ele trocou a fama e o poder que o Egito lhe oferecia pela vida simples e muitas vezes difícil do povo de Deus. Ele abriu mão de um futuro seguro e cheio de conforto para caminhar com aqueles que estavam sendo oprimidos e marginalizados. Essa escolha não foi fácil, irmãos. Moisés foi desprezado, desafiado e enfrentou grandes dificuldades ao longo de sua jornada. Ele teve que lidar com as murmurações de seu próprio povo, com as ameaças de Faraó e com as próprias inseguranças de seu coração. Mas, mesmo diante de todos esses obstáculos, Moisés nunca se afastou do chamado de Deus. Ele confiou em Deus e, ao longo de toda a sua vida, Moisés seguiu com coragem, mesmo quando a caminhada parecia ser impossível. E é aqui que entra a grande lição para cada um de nós. Moisés nos ensina que devemos fazer escolhas que refletem nossa fidelidade a Deus, mesmo que essas escolhas nos tragam dificuldades e desafios. Escolher viver para Deus é escolher o que é eterno, ao invés do que é passageiro. Moisés escolheu algo muito mais precioso do que os bens temporários deste mundo. Ele escolheu cumprir o chamado de Deus sobre a sua vida. Ele sabia que, embora o Egito oferecesse riquezas, isso não duraria para sempre. Mas o que Deus oferece é eterno. Agora, irmãos, eu te faço uma pergunta que pode ser difícil de responder. O que você tem escolhido para a sua vida? Quais têm sido as suas prioridades? Você tem colocado os valores de Deus em primeiro lugar, mesmo que isso signifique abrir mão de algo que o mundo oferece? Muitas vezes, o mundo nos oferece coisas que parecem boas à primeira vista: dinheiro, sucesso, fama, prazer imediato. Mas, como Moisés, precisamos fazer uma escolha: o que é eterno ou o que é passageiro? O que tem sido mais importante para você? A história de Moisés nos desafia a fazer escolhas que reflitam nossa fidelidade a Deus, mesmo que isso nos custe algo. Às vezes, seguir a Deus vai nos levar por caminhos difíceis, mas Ele nos garante que, ao final, vale a pena. Deus tem algo muito maior preparado para nós do que qualquer prazer ou riqueza que o mundo possa oferecer. Ele tem um propósito para cada um de nós, e esse propósito é mais precioso do que qualquer coisa que possamos alcançar com nossas próprias forças ou com as coisas temporárias deste mundo. Então, irmãos, eu te convido hoje a fazer como Moisés. Escolha viver para Deus, escolha confiar nele, e saiba que ele te guiará, assim como guiou Moisés, em cada passo. E lembre-se, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando as escolhas parecem ser difíceis, Deus está com você. Ele te fortalece, ele te capacita, e ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não deixe que o mundo te distraia com promessas passageiras. Viva para o que é eterno, e Deus fará maravilhas em sua vida. Amém. Que essa história de Moisés nos inspire a viver com coragem, a confiar em Deus e a fazer escolhas que glorifiquem o seu nome. Agora, irmãos, depois de refletirmos sobre a história de Moisés, quero te fazer um convite muito importante, um convite para você agir em fé e dar o próximo passo em sua caminhada com Deus. Deus não nos chama apenas para ouvir sua palavra, mas para vivê-la, para colocá-la em prática em cada área da nossa vida. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando dificuldades, desafios, e algumas lutas parecem não ter fim. Às vezes, pode parecer que as promessas de Deus são distantes, que a caminhada é difícil e cheia de obstáculos. Mas Deus nos chama para confiar em Ele, assim como Moisés confiou, mesmo quando parecia que o caminho era incerto.
Ele nos chama para agir com fé, para tomar decisões que glorifiquem seu nome, mesmo quando a nossa carne quer ceder aos impulsos do mundo. E, hoje, você pode tomar uma decisão radical, assim como Moisés fez. Você pode escolher seguir a Deus, mesmo que isso signifique abrir mão de coisas que o mundo oferece. Você pode escolher ser um exemplo para os outros, escolher viver de acordo com os valores do reino de Deus, mesmo quando isso não for o mais popular ou o mais fácil. Deus te chama para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para refletir o amor e a fidelidade de Cristo nas suas ações, palavras e atitudes. E a primeira ação que eu quero te convidar a tomar hoje é confiar em Deus com tudo o que você tem. Isso significa entregar suas preocupações, suas ansiedades, seus medos, suas inseguranças, tudo nas mãos dele. Talvez você tenha tentado controlar tudo sozinho até agora. Talvez tenha dado ouvidos às mentiras do inimigo que dizem que você não é capaz, que você nunca vai conseguir. Mas eu te digo, com Deus, você é mais do que vencedor. Ele não te chamou para fracassar, ele te chamou para viver em vitória. A segunda ação é tomar uma decisão de fidelidade a Deus, assim como Moisés fez. Viver para Deus não é uma escolha ocasional, mas uma escolha diária. Cada dia, você tem a oportunidade de refletir sua presença nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu estudo. Onde você estiver, você pode ser um reflexo do amor de Cristo. E é isso que o mundo mais precisa ver hoje: cristãos autênticos, comprometidos, que vivem de acordo com a palavra de Deus. O que você tem escolhido para a sua vida? Se você quer seguir a Deus, viver para Ele, escolher o que é eterno em vez do que é passageiro, faça essa escolha hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque o amanhã não nos pertence. O momento de tomar uma atitude de fé é agora. Deus está esperando por sua resposta. E por fim, se você sente que precisa de ajuda para dar esse passo, se você sente que está afastado de Deus ou que sua fé está vacilando, faça essa oração comigo agora. Vamos entregar nossa vida a Deus novamente e pedir para Ele renovar nossa fé, nossa confiança e nossa disposição de viver para Ele. Deus está pronto para te usar de maneira poderosa. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, e hoje é o dia de você se comprometer com esse plano. Amém. Eu te convido a dar esse passo de fé. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Você pode ser a diferença na vida de alguém, apenas espalhando o amor de Deus e mostrando a todos que, com Cristo, podemos superar qualquer desafio. Vamos viver a vida que Deus nos chamou para viver, uma vida cheia de propósito, confiança e fé. Amém. Agora, tome a decisão em seu coração e creia que Deus está com você, guiando seus passos para um futuro de vitória. Irmãos, agora é o momento de entregarmos tudo nas mãos de Deus, de clamarmos pela sua proteção e pela sua paz. Sei que muitos de vocês têm enfrentado batalhas, seja no físico, emocional ou espiritual. Às vezes, o peso da vida parece nos sufocar, e é nesse momento que mais precisamos da presença de Deus, da sua mão poderosa nos guiando e nos protegendo. Vamos orar juntos agora, com fé, sabendo que Deus está conosco, que Ele é a nossa proteção, a nossa segurança e a nossa paz. Feche seus olhos, coloque sua mão no coração e faça essa oração comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti neste momento de oração, entregando as minhas preocupações,
os meus medos e todas as situações que me causam angústia. Senhor, eu sei que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus que me protege de todo o mal. Peço agora, Senhor, que Tu cubras minha vida com a Tua proteção divina. Guarda minha casa, minha família, meus amigos e todos aqueles que amo. Que a Tua mão esteja sobre nós, nos livrando de qualquer ataque do inimigo, de qualquer situação de perigo, de qualquer mal que queira se levantar contra nós. Pai amado, sabemos que Tu és o nosso escudo e o nosso protetor, e que não precisamos temer, pois Tu és maior do que qualquer problema, do que qualquer adversidade. Eu entrego a Ti todas as áreas da minha vida, tudo o que tem me preocupado, tudo o que tem tirado a minha paz. Que a Tua proteção seja sobre mim, sobre os meus, sobre todas as áreas da minha vida, desde a minha saúde até os meus relacionamentos e meu trabalho. Senhor, eu clamo por paz, por uma paz sobrenatural que só vem de Ti. Que a paz que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias, mas vem do Teu Espírito Santo, invada o meu coração agora. Que essa paz tome conta de cada área da minha mente, das minhas emoções, e me permita descansar plenamente na certeza de que Tu estás no controle de tudo. Eu rejeito toda ansiedade, toda preocupação, toda dúvida que tenta me consumir. Em nome de Jesus, eu declaro que a paz de Deus reina sobre minha vida. Em cada momento do meu dia, eu quero sentir essa paz guardando o meu coração e minha mente, me protegendo das tempestades emocionais, das batalhas espirituais e das pressões do mundo. Senhor, eu Te agradeço por Tua proteção constante. Eu sei que Tu não me abandonas e que, mesmo nas dificuldades, Tu estás comigo, guiando meus passos e me dando forças para superar cada desafio. Que o Teu anjo de proteção esteja ao meu redor, guardando-me em todos os momentos. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida e as minhas preocupações, e eu descanso na Tua paz. Eu confio plenamente em Ti, sabendo que Tu és fiel para cumprir a Tua promessa de cuidar de mim e da minha família. Eu confio em Tua direção, Senhor. E agora, eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha saúde, Tu és o meu protetor e a minha paz. Eu sou guardado pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que essa oração de proteção e paz toque o seu coração neste momento e te lembre que, em meio a todas as dificuldades da vida, Deus é a nossa rocha, o nosso refúgio seguro. Não importa o que você esteja enfrentando, a paz de Deus pode te sustentar e a sua proteção te envolverá. Confie em Deus, porque Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu quero te convidar a continuar vivendo com confiança em Deus, pois Ele é fiel e nunca nos abandona. Não importa as lutas que você está enfrentando hoje, Deus está com você. Ele é a nossa força, o nosso refúgio, aquele que nos sustenta e nos dá a paz para seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Se você está atravessando tempos de dificuldade, lembre-se, Ele é o nosso auxílio bem presente na angústia. A Sua palavra nos ensina que, quando somos fracos, Ele é a nossa força. Deus não nos deixa sozinhos em nenhum momento da nossa caminhada. Ele é fiel para cumprir cada uma das Suas promessas, e uma dessas promessas é que Ele vai nos guiar em cada passo. Mesmo quando não conseguimos ver o caminho claramente, Deus tem a visão perfeita e vai nos conduzir. Agora, quero te fazer um convite. Compartilhe esta oração com aqueles que precisam sentir a presença de Deus em suas vidas. Talvez você tenha alguém ao seu redor,
um amigo, um familiar que precisa de esperança, que precisa experimentar o amor de Deus. Compartilhe a paz que você recebeu. Quando você compartilha o que Deus tem feito em sua vida, você se torna uma bênção para os outros. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes, em Cristo Jesus. Não permita que as preocupações ou os medos roubem a sua paz. Confie em Deus, confie na sua fidelidade e siga em frente com a certeza de que Ele está com você, guiando cada passo da sua jornada. Amém. Agora, querido irmão, querida irmã, eu quero abençoar a sua vida, a sua casa e tudo que você colocar nas mãos de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você neste dia e sempre. Que Ele te fortaleça em todos os aspectos da sua vida, te dê sabedoria para tomar as melhores decisões e te conceda discernimento para seguir os seus caminhos. Que a paz de Deus esteja sobre você, te guiando em cada momento e te protegendo de todo o mal. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua família, uma nova temporada de bênçãos, vitórias e transformações. Que onde houver tristeza, a alegria do Senhor venha preencher, onde houver angústia, a paz que só Ele pode dar tome conta do seu coração. Que as portas que estão fechadas se abram e que você experimente a abundância de Deus em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, oramos, agradecendo por sua fidelidade e por tudo que Ele vai fazer em nossas vidas. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, e que Ele te conduza para uma vida de paz, alegria e propósito.